Diz a Bíblia Sagrada, Marcos capítulo de número 16, versículo 15. E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Vamos mais uma vez. E disse-lhe: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Meus queridos, nesta noite eu quero fazer menção e trazer à memória dos irmãos acerca dessa grande responsabilidade. A evangelização é uma responsabilidade da igreja. A igreja, ela é responsável pela evangelização. Quando nós observamos a palavra evangelização, é uma junção de duas palavras: evangelho mais ação. Evangelho é a mensagem que nós temos para transmitir. Ação é a nossa atividade em levar a mensagem que Deus nos deu para transmitir. Então já quero refrescar a memória. Não adianta ter a mensagem e não ter a ação. A mensagem é a ação do Logos de Deus, a palavra de Deus, as boas novas, o evangelho de Cristo, as boas notícias. Mas a ação é o poder do Espírito Santo usando a igreja na difusão e na propagação do evangelho. Mas para a igreja ser uma igreja evangelizadora, a igreja precisa primeiro compreender que ela foi salva por Jesus Cristo. A igreja precisa primeiro reconhecer a ação ou o ato salvífico de Jesus sobre a vida da mesma. A igreja precisa compreender o aspecto da salvação. Não adianta a igreja querer entender a sua missão, que é a evangelização, se ela não compreender a evangelização. Como é que eu vou dar aquilo que eu não tenho? Para eu falar da salvação, primeiro eu preciso ser salvo. E quando eu falo a igreja, eu preciso compreender que a igreja é a composição do corpo de Cristo. E nós, de forma individual, somos os membros que compõem o corpo de Cristo. Nos tornamos também igreja quando, uma vez salvos no Senhor Jesus. Embora parte do corpo, somos igreja do Senhor Jesus. Eu sempre digo que Jesus não nos chamou para estar, Jesus nos chamou para ser. Eu não posso apenas estar na igreja, eu preciso ser igreja. Por quê? Jesus não vem buscar uma pessoa no aspecto individual, Jesus virá buscar a igreja. Ele não vem buscar uma pessoa exclusiva. Por isso Jesus elegeu, ou seja, o Pai elegeu a igreja ainda antes da fundação do mundo. Ele não elegeu algumas pessoas, ele não elegeu apenas uma pessoa, ele elegeu a igreja. A igreja está eleita. Para mim compreender aqui, eu preciso entender que a igreja foi salva e instituída pelo Senhor. Jesus salvou e instituiu a igreja. Quando o Senhor falou com Pedro, no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18, ele diz: mas também a ti te digo, tu és Pedro. A palavra Pedro, que significa fragmento de pedra. Então diz: tu és pedra pequena, e sobre eu, rocha grande, edificarei a minha igreja. Observe que o termo de Jesus não está no aspecto do presente, está no aspecto do futuro, pois Jesus ainda não havia morrido na cruz do Calvário. Então ele está lançando uma palavra profética: edificarei a minha igreja. E ele disse: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então ele salva e ele constitui, ele estabelece a igreja. Sempre falo no estudo sobre eclesiologia que a igreja foi instituída com 3 grandes propósitos. O primeiro propósito foi o propósito do ato de comungar ou ter comunhão. Jesus instituiu a igreja para a comunhão, e dentro da comunhão entra o aspecto da glorificação. Então o Senhor chamou a igreja, instituiu a igreja para o glorificar. Ele não constituiu a igreja para a glória de homens. A igreja, ela foi constituída para a glória do Pai.
a glória do Filho e a glória do Espírito Santo. Segundo, a igreja foi chamada para a santificação. Quando eu falo de santificação, foi chamado para um processo de Deus. A igreja vive a todo instante um processo de Deus. Todo dia a igreja precisa melhorar. Todo dia a igreja precisa alcançar mais de Deus. Porque Deus é um poço inesgotável. Deus tem novidade todo dia. Deus não renova a cada manhã, ou a palavra renova a cada manhã. Ela é nova todas as manhãs. Ela não se renova porque nunca virá ficar velha, mas ela é nova todas as manhãs. Quando eu falo do processo, lembrando, Romanos capítulo 11, versículo de número 35, se não me falha a memória, a Bíblia diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, origem, de onde eu vim, fui salvo por ele. Porque dele, eu fui salvo por ele, a minha origem. Porque dele, por ele, então observe bem, processo. Porque dele, por ele, tudo que eu faço tem que ser feito para ele. Então a igreja precisa reconhecer o seu aspecto, a sua origem institucional. Ela foi institucionada pelo Senhor, tem origem no Senhor. E quando Deus a institui, Ele a institui para ato de comunhão, adoração, mas institui para ato de santificação, que é processo de melhoramento, processo de estar melhor a cada dia no Senhor. Então, porque dele, origem, para ele, processo. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele, destino. Então a igreja tem origem no Senhor Jesus, ela tem processo no Senhor Jesus, e ela tem destino no Senhor Jesus. Por quê? Foi chamada para a comunhão, mas para a santificação. Isso quer dizer que a santificação vai nos seguir até o dia da plenitude de Deus, no dia em que a igreja alcançar a glorificação dos vossos corpos em Cristo, porque na glorificação o pecado não terá mais poder sobre a vida da igreja. A corrupção não terá mais poder sobre a vida da igreja, porque Paulo diz que tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Então a igreja foi instituída para esse fim e propósito. Terceiro, a igreja foi instituída para evangelização. Eu fui salvo e fui instituído no Senhor para evangelização. Eu já sou adorador, eu tenho comunhão. Comunhão fala de relacionamento. Santificação fala da separação que a igreja tem que ter. Entenda, quando Jesus fala do processo da igreja no mundo, ele não disse assim, eu rogarei para que os tire do mundo. Ele diz, eu rogarei para que os livre no mundo. O Senhor livra a igreja no mundo. Ele não livra a igreja do mundo, ele livra no mundo, porque ele não pode tirar a igreja do mundo, porque se ele tirar a igreja do mundo, ele tira a porta-voz dele na face da terra. Então a igreja, ela é livrada no mundo. O Senhor livra a igreja no mundo. Por isso, Hebreus capítulo 12, versículo de número 1, diz que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, e por isso devemos deixar todo embaraço e o pecado que estão de perto nos rodeia, olhando para Jesus autor, correndo a carreira que está proposta, olhando para Jesus autor e consumador da nossa fé. Então a igreja, para evangelizar, ela precisa compreender que Jesus a salvou, Jesus a instituiu. Então a igreja precisa compreender, a igreja, para evangelizar, ela também precisa entender que Jesus já deu autorização de poder para a mesma. Por que autorização, pastor? Porque Jesus, quando a Bíblia diz que Jesus deu poder, ele deu autorização. Eu estou autorizado a buscar o poder de Deus. Isso não quer dizer que só porque você é membro, batizou, desceu as águas, já tem poder. Porque poder você não recebe de qualquer maneira. Poder tem que ter busca. Não existe poder sem busca. Poder vem de unção. Unção vem do termo crisma. A palavra crisma, na sua etimologia, ela traz o aspecto de pintar, untar,
derramar cal sobre a cabeça. Preste atenção, se eu jogar cal na cabeça de alguém aqui, será que vocês irão perceberem que essa pessoa está com a cabeça toda branca, sim ou não? Assim é a igreja que tem poder. Não tem como a igreja ter poder e não for vista. A igreja que tem poder, ela é vista. E esse poder que Jesus deu para a igreja, que autorizou para a igreja, não é um poder subjetivo, não é um poder apenas pessoal. O poder da evangelização está na ação da igreja. Existe o poder para salvar, mas existe o poder para operar. Preste atenção, existe o poder para salvar, mas existe o poder para operar. Quando Jesus disse para os seus discípulos que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse até que do alto recebesse poder, observe que no capítulo 1 de Atos, versículo 8, ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria e até os confins da terra. A igreja não opera primeiro para depois ser salva. A igreja é salva primeiro para depois operar no nome do Senhor. E a igreja não opera, preste atenção, não é no aspecto subjetivo. O aspecto subjetivo é o relacionamento pessoal, mas essa operação é a operação de ataque da igreja. Não é o ataque, meus irmãos, humano, é o ataque espiritual. É por isso que o apóstolo Paulo, ao escrever aos Efésios capítulo 6, versículo de número 10, diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais estar firmes, revestindo, pois, de toda a armadura de Deus, para vencer as astutas ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Ali Paulo está falando para uma província romana, e se você for observar, Paulo usa o aspecto da armadura de um soldado romano. Paulo usa ali couraça, que potencializava o soldado. Paulo usa ali, preparação no evangelho da paz, está falando do coturno. E nós bem sabemos que a igreja não pode sair por aí no campo do inimigo descalça. Quem é que tem coragem de pisar a serpente e escorpião aqui descalço? Diga para mim. Jesus, em Lucas capítulo de número 10, versículo 19, ele diz: e vos dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do maligno. Preste atenção, como é que a igreja vai pisar no território do inimigo descalço? Então Paulo usa o aspecto do soldado romano. Ele usa couraça, ele usa aqui coturno, sapato, na preparação do evangelho da paz. Depois ele usa capacete. Capacete que fala da salvação. Por que o capacete? Preste atenção. O capacete de um soldado, ele tampa os ouvidos. Preste atenção. Capacete cobre a cabeça. Quando aqui está falando de capacete, no aspecto espiritual, está dizendo que Jesus usará uma igreja com a cabeça blindada, para não cair em qualquer tipo ou vento de doutrina. A igreja tem que estar com a sua cabeça protegida. E nós sabemos que estamos vivendo um tempo em cumprimento da palavra que Paulo disse, que chegaria um tempo em que muitos não sofreriam mais o poder da sã doutrina, porque tendo comichões nos ouvidos não sofrerá mais o poder da sã doutrina. Mas a igreja de Jesus, ela está com capacete em sua cabeça protegida. E nós bem sabemos que o alvo mais fatal, preste atenção, de um oponente é a cabeça e o coração, que são os órgãos mais vitais que existem no corpo. A cabeça fala da mente, a cabeça fala do que pensa, a cabeça fala do que articula, do que projeta, do que maquina. O coração fala do que sente. Então a couraça protege o coração, o capacete protege a cabeça. Eu não posso sair por aí desprovido de armadura. Então ele fala desses aspectos aí, da couraça, do sapato, do capacete, e fala do cinturão. Já pensou um soldado ir para o quartel com a calça sem cinto? Na hora que ele correr, a calça vai começar a cair, ele fica com dificuldade para operar. Cinto fala de apertar, fala de ajustar, diz: tendo cingido os vossos lombos.
tendo cingido os vossos lombos. A igreja não pode sair sem poder, a igreja tem que ter o poder de Deus. Por último, ele fala da espada, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, fala também do escudo, voltando aqui, ele fala do escudo da fé, o escudo da defesa, mas ele fala da espada do Espírito. Presta atenção que essas duas armas, elas andavam nos braços do soldado. Com um ele tinha um capacete, com o outro ele tinha a espada. Está falando que a igreja que evangeliza, ela tem que trabalhar na defesa e no ataque, na defesa e no ataque, na defesa e no ataque. Aqui o escudo representa a fé, não é qualquer tipo de calúnia, não é qualquer tipo de ataque, qualquer tipo de tentativa de envergonhar que vai me parar. Eu estou com o capacete na minha cabeça, não vai entrar na minha mente, a minha mente não vai se render, não vai atingir meu coração. Estou com o coração da justiça, não tem medo de pisar na cabeça de serpente, estou calçado no sapato da preparação do evangelho da paz, não tenho medo de ataque contrário, porque eu tenho o escudo da fé, e aí você está armado, a espada do Espírito. Por quê? A maior arma que a igreja tem para ganhar o mundo é a palavra de Deus, porque a mensagem de Jesus, Hebreus capítulo 4 versículo 12, olha o que o escritor aos Hebreus disse: porque esta palavra é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, de juntas e medulas, e é apta quer dizer, é capaz de discernir os pensamentos e intenção do coração do homem. Então a igreja, ela precisa de poder, e eu sempre falo, esse poder você não compra na Indiana, você não compra naquela farmácia 24 horas, você não compra em qualquer lugar, esse poder você não compra na prateleira do supermercado, esse poder você não encontra no posto de gasolina, esse poder você encontra pela madrugada, de joelho dobrado, de rosto molhado. Esse poder você encontra na abstenção de alimentos, no jejum. Jesus disse que tem casta qualidade de demônio que só pode ser vencida pelo jejum e a oração. É um conjunto, a igreja precisa desse poder. Como é que eu vou para o campo de batalha desarmado? Serei presa fácil para o meu inimigo. Como é que eu vou evangelizar sem autoridade para expulsar o espírito da prostituição? Como é que eu vou para o campo de batalha evangelizar se eu não tenho autoridade para expulsar o demônio da opressão? Como é que eu vou para o campo de batalha se eu não tenho autoridade para mandar a enfermidade diabólica embora no campo de batalha? Como é que eu vou lá para o campo de batalha se eu não tenho autoridade, preste atenção meus irmãos, de convencer pelo poder e autoridade do Senhor e na oração a incredulidade do incrédulo lá fora? A igreja precisa ter poder. E esse poder aqui é o mesmo que capacidade para fazer. A capacidade de fazer. Eu já fui capacitado para ser. Eu já fui capacitado para adquirir de Deus as armaduras necessárias. Mas agora eu sou capaz para fazer. Quando eu entro por essa porta, eu tenho a autoridade de Deus. E essa autoridade não está no barulho, não está no grito. Essa autoridade está no testemunho. Essa autoridade está na referência. Essa autoridade está na identidade que você carrega. Nós estamos vivendo um tempo que nós estamos perdendo a nossa identidade, o nosso verdadeiro nome de cristãos sobre a face da terra. Então, aqui entendemos, Jesus disse que eu devo ir por todo mundo pregar o evangelho a toda a criatura. Quando ele fala toda a criatura, preste atenção para você entender, são todas as classes sociais e culturais e religiosas que existem sobre a face da terra. Como é que eu vou pregar o evangelho se eu não estou cheio do evangelho? Como é que eu vou pregar a salvação se eu não estou cheio da salvação? Como é que eu vou pregar a libertação se eu não estou liberto? Como é que eu vou falar de oração se eu não tenho vida de oração?
Como é que eu vou falar de cura se eu não tenho cura? Como é que eu vou falar de paz se eu não tenho paz? Como é que eu vou falar de eternidade se eu não tenho eternidade dentro de mim? Eu preciso ter o poder de Deus sobre a minha vida. A igreja precisa reconhecer a sua missão. A igreja precisa pregar o evangelho. Mas para isso ela precisa entender a sua salvação, precisa entender o poder de Deus sobre a sua vida. Terceiro, a igreja precisa compreender que pregar o evangelho é uma missão. Pregar o evangelho não é missão de Jesus. Ele é o autor da pregação, mas a missão é nossa. Não é Jesus que evangeliza. Ele já veio, ele já evangelizou no seu ministério terreno. E se fosse para ele evangelizar a irmã Beth, ele estaria aqui, ele não estaria no céu. Quando você olha o evangelho de João capítulo 16, está todas as personificações de Cristo, todas as descrições. O Senhor deixa todas as orientações e dizendo: eu vou para o Pai, mas vocês não ficarão órfãos, porque eu enviarei outro Consolador, para que esteja como diante de vocês, o qual o mundo não conhece, porque não pode ver, e por isso não pode receber, mas vocês irão receber. É o poder do Espírito Santo de Deus, é a missão da igreja. A igreja precisa compreender a missão. A igreja precisa evangelizar, meus queridos, como a missão dada pelo Senhor. Quando eu falo de uma missão, a Bíblia diz, meus queridos, no livro de Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, Paulo diz que prega o evangelho, isto em tempo e fora de tempo, né? Ele disse que tem que pregar em tempo e fora de tempo. Se eu for esperar o ano de 2025 para pregar, eu não sei se estarei aqui. Se eu for esperar para a semana que vem para pregar, eu não sei se eu estarei aqui. Paulo disse que ele teria que pregar. Ele disse: pregue, isto em tempo e fora de tempo. Quando ele está dizendo em tempo, fora de tempo, ele está dizendo: pregue na faculdade, pregue no colégio estadual, municipal, pregue para a sua vizinhança, pregue para o grupo de amigos do WhatsApp, pregue no Facebook, pregue no Instagram, pregue no TikTok, pregue no Kawaii. Ele está dizendo: crie tempo, pregue dentro da sua empresa, pregue dentro da sua casa. Ele está dizendo que a igreja precisa pregar. É uma missão. Ele disse: ide por todo o mundo. Uma missão, chamado aqui imperativo do Senhor. A igreja precisa pregar o evangelho. Então, meus amados, e Deus, ao enviar a igreja para pregar o evangelho com demonstração de poder, como a missão que lhe foi outorgada, Deus quer resultado. Deus quer resultado da igreja. Por isso que terá o julgamento das obras. Naquele dia ele vai perguntar: mostre-me as tuas mãos. O que você tem para apresentar ao Senhor? Entra ano, sai ano e você não gera nada. Você não ganha ninguém. Você não se compromete, não se envolve. Congrega quando quer, se envolve quando quer. Mas eu quero dizer, Deus não nos chamou para um momento. Ele nos chamou para um relacionamento até o arrebatamento da igreja. É uma missão da igreja. A igreja precisa gerar resultado. João capítulo 15, versículo 16, ele diz: não foi você que me escolheu, mas escolhi você, para que vades e dê fruto. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: Deus nos chamou para produzir.
Agora pergunte para ele: você está produzindo? Você está produzindo? Preste atenção. A salvação me faz de uma árvore. A salvação me faz de uma árvore, mas a minha evangelização me faz de uma árvore frutífera. A árvore frutífera. Deus não te chamou para apenas ser crente, Ele te chamou para ser crente e também soldado valente nesta obra, para a glória do nome dEle. O Espírito de Deus está aqui nesta noite e está a falar conosco. Oh, glória! Oh, aleluia! A igreja precisa produzir resultado, e o resultado da igreja é discípulo. Jesus não te chamou apenas para ganhar alma, Jesus te chamou para formar. A pregação é para ganhar e formar. Quando eu prego o evangelho, eu ganho almas para Jesus. Quando eu prego o evangelho, eu formo almas para Jesus. Não é só convidar, não é só trazer, é vestir ele das vestes da salvação, é vestir a mente e a consciência dele da eternidade celestial, é vestir o coração dele dos sentimentos pela eternidade de Deus. Não é só trazer, é trazer e tratar. Eu costumo dizer que a pregação tira o peixe do lago, mas o tratar, o ensinamento, a consolidação, trata o peixe para o bom uso de Deus. Aleluia. Fica de pé, irmãos. O horário foi embora. Evangelizar é uma ordem. Diga para o seu irmão: evangelizar é uma ordem. Diga para o seu irmão: quando você não evangeliza, você desobedece Jesus. Você desobedece Jesus. Agora pergunte para ele: você está obedecendo Jesus? Está evangelizando? Se não está evangelizando, diga para ele: se não está evangelizando, está em ato de desobediência. Evangelizar é uma ordem de Deus. Evangelizar não é dom. Evangelizar não é dom. O dom potencializa. Evangelizar é chamado. Não tem ninguém na igreja que não tenha este chamado. Todos nós fomos instituídos, preparados pelo Senhor para evangelizar. Glória a Deus. Segundo, evangelizar é uma missão, como já disse. E terceiro, evangelizar é uma obrigação. Abra a Bíblia aí, meus amados. Oh, glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. E Paulo disse: foi-me imposto uma obrigação. Você sabe o que é impor? É obrigar. Paulo disse que o amor de Deus nos constrange. Nós somos obrigados. Preste atenção: quem diz ser salvo e não prega, não conhece ainda a salvação. É uma obrigação. É como a sua atividade diária. Você não toma banho todo dia, você não come todo dia, não escova os dentes todo dia, você não troca roupa todo dia, você não limpa a casa todo dia, você não vai para o seu trabalho todo dia, você não cuida da sua empresa todo dia, você não gasta seu dinheiro lá fora todo dia. Deus está falando através do apóstolo Paulo: é minha obrigação cuidar da obra de Deus, da evangelização. Seja indo, seja orando, seja contribuindo. Não deixe de participar, não fique de fora dessa. Deus está dizendo: eu conto com você, eu escolhi você e eu usarei você para a glória do meu nome.